É possível tirar um texto da Bíblia do seu contexto e criar um enorme pretexto? Estamos começando mais um programa Meditações Ponto de Partida, que tem a oportunidade de despertar em você o desejo de conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. A gente vai ao ar sempre nesse horário, de segunda a sexta-feira, e também a gente vai ao ar aos domingos, às 8 horas da manhã. Nós estamos numa série falando sobre a expansão do cristianismo. O livro de Atos conta bastante sobre isso. E interessante que no capítulo 10, nós encontramos no verso 34, algo bem interessante sobre inclusão. Olha o que diz o texto. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto que eu acabei de ler, ele está dentro de um capítulo, que é o capítulo 10, que fala da história de Cornélio. Cornélio, de acordo com o texto, era um homem da corte italiana, um homem honrado, um homem de posses, um homem que tinha um certo status na sociedade. Mas, de acordo com o verso 2, ele era piedoso e temente a Deus. Ele queria, na realidade, entender melhor o plano de Deus para a sua vida. Ele era um homem fiel a Deus, mas a mensagem não era oferecida até então a ele, porque os judeus entendiam que a mensagem de salvação era só para os judeus. Quando Jesus veio, ele muda esse sistema. O sistema centrípeto passa a ser centrífugo, e aí Mateus 28, 19 e 20 fala do ide. Então a todo mundo, a toda criatura, aos gentios que eram assim chamados, quem não era judeu. E interessante que nesse contexto nós encontramos uma visão. Isso mesmo. Veja, se você olhar no capítulo 10, verso 9, fala de que Pedro teve uma visão ali na sequência, e essa visão era de um grande lençol. E interessante que esse lençol, ele era baixado à terra por 4 pontas, e o verso 12 diz que havia toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Bem, o assunto aqui não é alimentação. Ponto número 1, grave isso. Tem muita gente que faz confusão e eu comecei o programa dizendo se é possível alguém tirar o texto do contexto e criar um pretexto. E eu digo para você que é. Existem muitos cristãos que acham que esse texto está falando de alimentação. E aí então usam esse texto para dizer de que você pode comer qualquer coisa. Bem, nós temos regras e orientações e leis de saúde, como a de Levíticos 11 e Deuteronômio 14, de Provérbios 20, verso 1, e tantos outros textos que mostram que nós não podemos comer qualquer coisa. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. O texto aqui não está falando de alimentação. O texto aqui é figurativo, ele tem uma metáfora para explicar uma verdade que está por trás. Quer ver? A explicação, ela se encontra de maneira muito clara no verso 28, aonde apresenta o assunto da visão. E diz assim: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Portanto, o assunto aqui não é alimentação, o assunto aqui está se tratando de acepção de pessoas, de inclusão. É isso mesmo. Os judeus achavam que a verdade da salvação era só para eles. E agora Deus, ele mostra através dessa visão que Pedro tem que ele poderia alcançar Cornélio e que poderia levar a mensagem de Cornélio que estava tão sedento de conhecer a verdade de Deus. Você está entendendo como é perigoso você tirar o texto do contexto? Por isso que existem tantas religiões. A maioria das pessoas, elas não levam em consideração o que vem antes, o que vem depois, o contexto histórico, o contexto não é, imediato, não é? E isso é muito perigoso. O texto aqui está falando exatamente do que nós lemos no verso 34, e vou ler de novo. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Entendeu? Ficou claro para você agora? Veja, o texto está mencionando que Deus, ele quer salvar a todos. Por isso disse lá na grande comissão: ide e fazei discípulos em todo o mundo. Basta você seguir o contexto. É importante na teologia a gente entender de que a Bíblia tem uma única teologia.
Não existem várias, no Antigo Testamento, no Novo, é a mesma. Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. Então a sua mensagem também não muda. Mas nós precisamos levar em consideração o contexto em que ela foi escrita, para quem foi escrita, qual era o propósito para a gente não criar verdades que não são verdades, ou seja, mentiras, ok? Por isso que existe muita confusão às vezes no mundo cristão, porque cada um quer defender a sua posição sem levar em consideração o que o texto bíblico está dizendo. É como se a gente fosse, empurrar um carro, que estivesse em ponto morto, no neutro, deixar andar, assim tem que ser a Bíblia. Quando você vai à Bíblia, você não pode ir com uma ideia pré-concebida, tem que deixar a Bíblia falar o teu coração, mas para isso você precisa estudá-la com critério para não criar um pretexto. Você entendeu o contexto de hoje? Você entendeu o que Deus tem para te dizer neste programa? Você compreendeu que Deus te ama e que Ele quer te salvar juntamente com a sua família? Mas para isso você precisa estar aberto, você precisa entender, você precisa conhecer, você precisa estudar a Bíblia. Se você quer saber mais, nós te oferecemos essa revista, Ponto de Partida, que você pode estudar com a sua família, você pode estudar, quem sabe, junto com seus vizinhos ou individualmente, como você preferir. Basta você acessar esse QR Code, nós vamos te enviar gratuitamente essa revista. Mas o recado de sempre é: não se esqueça da palavra de Deus. Olhe para a Bíblia como sendo a verdade absoluta, nesse mundo de pluralidade, onde as pessoas fazem, entre aspas, a sua verdade. Lembre o que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse, santifica a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Que Deus te abençoe. Não esqueça, seguir a palavra de Deus, sim, é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa. Imagine um lugar onde os jovens aprendem enquanto vivem grandes aventuras. Esse lugar existe, é o Clube de Desbravadores e Aventureiros. Ali, meninos e meninas participam de atividades ao ar livre, acampamentos, trilhas, projetos comunitários e desafios que desenvolvem suas habilidades. Mas o clube não trabalha apenas com aventura. Ele busca desenvolver os jovens de forma completa, física, mental e espiritual. Os bravadores aprendem a cuidar da saúde, desenvolver a disciplina, fortalecer a amizade e cuidar dos valores importantes para a vida. Tudo isso num ambiente seguro, educativo e cheio de propósito. O resultado é uma geração de jovens mais preparadas para enfrentar os desafios da vida e contribuir positivamente para a nossa sociedade. No clube, eles aprendem sobre liderança, trabalho, respeito, equipe, responsabilidade. Eles participam de acampamentos, aprendem habilidades úteis, realizam projetos sociais e desenvolvem um espírito de servir. Mas, acima de tudo, aprendem princípios que ajudam a construir uma sociedade melhor. O Clube Desbravadores acredita que cada jovem tem um grande potencial e quando investimos neles hoje, estamos preparando líderes para o futuro.